Isso com meu Eu marido. costumo dizer que assim, a pessoa está falando, eu vejo a alma saindo, né? Porque eu perdi ali. É. Ok, não é o momento adequado para eu continuar. Tá, então você foi para Harvard para aprender a escutar também, né? Também, mas é fato. Mas tem algo, gente, que é natural para o ser humano, a gente usa a expressão suposições, a gente supõe o tempo inteiro. Ou seja, quando nós fomos nos Sim. encontrar aqui no Legal Flow, ou seja, a gente supunha que a gente ia chegar e que todos os equipamentos funcionariam. Por quê? Porque até ontem eles estavam funcionando. A questão é de que não é garantido, não é um fato isso de que vai acontecer dessa maneira. Então é natural para o ser humano às vezes essa precipitação. Ou seja, eu quero acreditar que eu já sei o que está se passando na cabeça da Michelle. E eu não tenho a menor ideia do que aconteceu, o que foi o dia dela. Então a gente passa, e aí vem o que mais nos preocupa, em se tratando de processos, é que existe uma quantidade muito importante de decisões que são tomadas no nosso dia a dia, que são baseadas única e exclusivamente em suposições, nessa percepção de que eu já sei, de que eu já tenho a resposta. E o lado negativo disso é de que, em primeiro lugar, você abre mão, você desperdiça a oportunidade de aprofundar o conhecimento a respeito do outro, de você explorar um pouco mais, de você aumentar a sua precisão a respeito. Imagine, a gente tem um gradiente de cores. Nesse momento, à medida que eu tenho interesse genuíno pela Michelle, eu começo a conversar, eu começo a fazer perguntas, ou seja, eu começo a explorar o teu universo. Sim. E no momento que eu consigo compreender o seu universo, eu consigo ter uma precisão um pouco melhor de toda essa paleta de coisas. E aí sim eu consigo visualizar uma solução muito mais interessante. Eu digo, puxa, agora que eu percebi que isso é importante para Michelle, considerando todas as minhas vontades, os meus desejos, aqui talvez eu consiga fazer uma coisa junto com ela muito superior à percepção que eu tinha no princípio do processo. Por isso que a gente fala que a gente consegue aumentar o valor das coisas. Eu só consigo fazer isso, ter esse resultado, explorando, ou seja, escutando, Dados. questionando, investigando. Eu costumo dizer que, assim, quando a gente de fato escuta o outro, porque assim, nós mulheres, assim, eu achava o máximo quando eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Eu achava que era, nossa, multitarefa. Quão nocivo isso é pra gente. Quando você consegue se concentrar num tema, naquela situação, como a solução chega mais rápido, é exatamente isso que você está falando. Em outras palavras, eu vejo assim, muitas vezes eu demorava de encontrar a solução para determinados temas que pareciam tão complexos. Você não estava inteira ali, né? Eu não estava inteira. E aí, repete. E a emoção, como vocês E a trataram, nos coloca exato. nesse lugar. Às vezes, quantas vezes a gente se vê numa circunstância que a outra parte, você está percebendo que ela só está aguardando você concluir a sua fala, Para você falar. para ela falar o que ela quer falar, ou seja, ela não estava presente no sentido que a Andrea está nos convidando. Sim, Ou seja, eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando. é isso. E isso também vem do autoconhecimento, né? Sem dúvida. Porque senão, se eu ficar sempre fazendo 1000 coisas e eu não tiver consciência de que fazendo 1000 coisas eu não vou fazer completo cada atividade, aí eu vou fazer 1000 e vou... Vamos jogar com as palavras. Quem é o outro do outro? O outro do outro. Somos Todos nós. nós. É. Qual é a provocação, Verdade, qual é a boa. provocação através disso? O outro se encontra no mesmo lugar que você, com as mesmas dúvidas, com as mesmas ansiedades, motivos diferentes, porque somos diferentes. Mas a gente, quando está negociando, a gente se encontra com o mesmo tipo de desafio. Então, se num dado momento eu percebo que eu não estou conseguindo me fazer entender, ou seja, eu não estou conseguindo me expressar a ponto que o outro me compreenda, muito provavelmente o outro está se encontrando na mesma circunstância. É verdade. Então, a gente não deve abrir mão justamente da oportunidade de fazer essa exploração. E a única forma é tendo interesse genuíno, ou seja, ter a vontade de conhecer mais o outro, explorar um pouco mais. A outra coisa, acho que você comentou aqui rapidamente, dados, informação, se municiar do máximo possível, que justamente nos leva exatamente no mesmo lugar. Se eu tenho dado, eu saio da suposição, porque agora se transforma, você falou antes da parte científica. Ou seja, como é que eu posso traduzir algo que para mim era subjetivo em algo mais prático, objetivo, claro, buscando dados, fazendo pesquisa, ou seja, a intenção é a mesma. Como é que eu consigo aumentar a minha capacidade de leitura e de análise em relação ao contexto qual eu vou vivenciar? Para que no final do dia? Uma outra forma de negociação, processo de decisão. Porque no final do dia você vai ter, no momento que você tem tudo um pouco mais evidente, mais claro, mais tranquilo, você vai tomar uma decisão mais objetiva. E você vai tomar uma decisão que vai ajudar você mais em relação àquilo que você pretende. No final do dia é uma outra maneira de olhar. A gente, às vezes, no ambiente corporativo, a gente tem aquele modelo tradicional. Qual que é o modelo tradicional? O headcount é meu, a equipe é minha, e o orçamento é esse. E segue o jogo. Não necessariamente, isso até tem uma organização para efeito, né, de DRE, de organização, né, enfim, que está tudo certo e está tudo bem. Sim.
Mas assim, se nós precisamos chegar nesse objetivo, que pode ser venda, tá? Aí não tem o headcount para aquilo. Opa, mas de repente eu tenho gente da minha equipe aqui que tem esse perfil, tem essa qualificação, que durante esse período pode te ajudar a fazer isso. Por que não? Ah, não, mas o meu ego, o meu poder, Sim. Nossa, isso lá acontece do muito. passado, Muito. lá do passado que assim, headcount é poder, é igual vaga no estacionamento, né? Vaga no estacionamento é poder, né? E aí essa nova geração não quer o carro, não quer o estacionamento, mais. quer o patinete, mas enfim, é outra história. Mas assim, porque o headcount pode até estar no meu centro de custo, mas eu tenho esse perfil e a organização precisa disso, por que não, É tão difícil as pessoas né? olharem a organização como um todo, né? E, Isso é o que a gente precisa quebrar, e o assim, nas orçamento é a mesma organizações. coisa. Opa, peraí, não tem orçamento aqui na minha. E a gente precisa fazer isso. O projeto é muito legal, fatos e dados. Organizei o projeto é bacana, vai entrar aqui, mas tem um detalhe, eu não tenho orçamento. Quanto precisa, Henri? Olha, da área, né, técnica, da operação, todo mundo entende que isso é bacana? Toda organização tem uma forma de, né, Contribuir, né? por que não? Mas qual é o jeito antigo que normalmente a gente olha porque tem ego ou porque a gente está na caixinha? Que é a caixinha, o centro de custo é meu, o headcount é meu, ninguém mexe porque isso é poder. Aí isso acontece em algumas organizações lá fora do Brasil, né? Aqui não acontece. E aí a gente vai para casa, não sei, né, na casa de vocês, aí a gente vai pedir uma pizza. Daí, eu quero de mussarela, eu quero disso, eu quero... Cada um, então são 5 pizzas para 3 pessoas, 4 pessoas. Não, então vocês combinem entre si, porque senão vai ter arroz, feijão e ovo, ou não vai ter nada, né? Então, peraí. Então, como é que o todo pensa No em coletivo. conjunto? É Sim. bonito falar isso, trabalho em equipe, mas é isso, eficiência, produtividade. E a colaboração é um item, né, uma atitude fundamental para a negociação. Sair da melhor forma e até mais rápida, porque quanto menos colaboração, a gente vai protelando, as coisas vão se desgastando, o dinheiro vai sendo gasto, o estresse dos dois lados vai aumentando, né? Então, mas é uma colaboração real, não é aquela Não é aquela que você tá assim, prática, né? prática, não é colaboração, vamos colaborar, não, é colaboração, eu quero chegar num consenso sem estar me preocupando se a minha posição é essa, a sua posição é essa, ou se eu fizer isso eu vou estar, de repente, me diminuindo, ou vou estar diminuindo a minha... Não, é a colaboração real. Porque aí é o ego. Exato, Né? Assim, é o mais meu uma jeito. vez. Mais uma vez. Assim, tá claro que negociação e foi uma coisa que é um tema fundamental para as mulheres, para homens, mas eu digo de verdade, Del, acho que você foi incrível quando você trouxe isso, um curso para as mulheres, porque cria um ambiente de segurança, acho que existem muitos exemplos em comum, Exemplos diferentes. Né? E assim, acho que a troca no próprio curso mostra que esse curso para a mulher foi vencedor, espero que a CM consiga fazer, acho que 15, 20 turmas com a ajuda da gente, com outras mulheres, porque é uma coisa que eu acho que a gente tem que disseminar. Não é só uma questão, é um curso, é Harvard, não, mas eu acho que é um papel até social da gente. Né? É e super a gente ir com importante. repertório. Exato. Né? E não só assim com bandeiras de, sei lá, tem que ser porque eu quero, porque é uma cota, porque... Não, com repertório, com legitimidade, é um termo que eu gosto muito, que a gente fala, né, na formação no curso. Acho que a gente tem muitos exemplos para contar, mas se a gente ia ficar a noite inteira aqui, mas de verdade, enquanto você contava, enquanto você falava, eu via assim, gente, quantas coisas, em quantos momentos eu estive após o curso que me fez ver o quanto ele fez diferença para mim, o quanto eu consegui chegar no fim da linha de uma negociação, seja com um chefe, um diretor, com a equipe, de uma forma muito mais saudável. E sem aquela dor de estar, não, estou deixando minha posição de lado, porque dói, né, o ego. Sim, então foi um aprendizado. Eu queria muito fazer vamos fazer o ping-pong com eles, né? E eu quero depois a gente falar, depois desse ping-pong, que é uma pergunta que a gente pergunta rapidamente aqui para ouvir de vocês sobre o tema. Eu queria muito fechar falando como as mulheres conseguem fazer esse curso. Acho que a gente tem que deixar o QR Code aqui na tela, mas é importante. Acho que a gente precisa mostrar para elas. Existe uma turma esse ano, acho que vale falar, porque a gente acredita nesse curso, a gente acredita nesse tema. Deixa eu fazer Claro. Assim, pegando a tua deixa. E normalmente quando eu falo em Harvard, não é para mim. Tem muito isso.
É, E a não gente é pra começou mim. assim, tá? A Nós gente, eu quatro. lembro, e eu fiz isso também, não é pra mim. Não, não é pra mim. Por quê? Porque é em Harvard, porque é, sei lá, é longe, a questão financeira, a questão do Sim. idioma, a questão de quem vai estar lá, né? O primeiro curso que eu fui sozinha, assim, não tinha muita gente. Tá, quem vai estar lá? Então, não é pra mim. Quem disse, talvez eu não consiga ir esse ano. Mas dá para programar. Mas por que não o ano que vem? Por que não daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Quem disse que não pode, né? Então, eu acho que uma informação aqui, uma dica, né? Não comecem assim, não é para mim. Por que não, né? A gente tinha uma meta de ir para Harvard esse ano, né? A gente antecipou a meta, conseguimos ir no ano passado. Então, a primeira coisa é você querer e trabalhar para que isso aconteça. Não é trabalhar financeiramente falando, é Só, organizar, planejar, ouvir, porque às vezes é mais simples do que parece, né? é possível. É possível Vocês e negociaram, transforma. vocês negociaram, vocês tiveram múltiplas negociações. Sim, é verdade, viu? E Cadê o valeu, André e aqui? valeu. Valeu, valeu.